Para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a Jurema Sagrada, eu descreveria a Jurema como uma prática ancestral. Olá, meu nome é Diego Rodrigues, eu sou sacerdote do Terreiro Cidades Encantados, sou psicólogo, sou psicanalista e estou aqui para falar um pouco sobre a nossa religião, que é a Jurema Sagrada. Uma prática religiosa onde a gente tem muito forte na nossa cultura e na nossa tradição o uso das ervas. Seja essas ervas para fazer rezas através dos benzimentos, seja através de banhos espirituais, garrafadas. As ervas têm uma importância muito grande dentro da religião e elas são muito utilizadas para a realização de curas, sejam essas curas espirituais ou sejam essas curas físicas mesmo. Olá, me chamo Gabriel, sou sacerdote das Cidades Encantados, sou advogado, vou participar agora dessas enquetes concernentes à Jurema Sagrada. E antes de imigrantes, dos colonizadores chegarem aqui no Brasil, isso eu estou falando da história do nosso país, né? Já existia um povo que eram os donos dessa terra, o que são os donos dessa terra. Então, a Jurema, ela nasceu no meio dos povos originários, mais especificamente aqui na região do Nordeste. A gente não consegue precisar data, tempo, local, nem quem exatamente fundou a Jurema Sagrada, mas vamos dizer que é uma prática que os nossos antigos faziam. E assim ela foi se desenvolvendo, ela foi chegando ao meio urbano de algum modo. A gente tem como nomes de destaques que trouxe essa Jurema da pagelança para o meio urbano, Maria do Acás. Tiveram duas Maria do Acás, né? E elas foram quem trouxeram essa junção, né, da Jurema pagelança para a Jurema urbana, mais especificamente na cidade de Alhandra, na Paraíba. A Jurema, ela tem uma história em Pernambuco, ela tem uma história na Paraíba, ela tem uma história no Rio Grande do Norte, ela tem uma história no Ceará, que são os estados assim que tem, e Alagoas, né, que são os estados que têm mais força a Jurema Sagrada no Nordeste. Cada região, cada estado, ela tem uma particularidade. Não se muda as tradições, mas vamos dizer que cada família, cada rama de Jurema, ela tem suas particularidades, ela tem seus detalhes, às vezes é uma questão de vestimenta, de uma cor, da determinadas entidades, a forma que se cultua, que se canta, o ritmo também muda, né? Da macumba, do toque que vai ser feito ali naquele elu. Então, de estado para estado, de região, pode sim que tenha essa mudança. Dentro da Jurema Sagrada, a gente costuma dizer que as entidades principais, né, são os caboclos, que sem os caboclos não existiria a Jurema. Então eles são as entidades responsáveis pelas nossas correntes espiritual, pela condução da tradição da nossa Jurema, da nossa casa, a condução do culto, né? Sem eles, a Jurema não existiria. As práticas religiosas que a gente tem hoje dentro da Jurema Sagrada vêm dessa linhagem dos caboclos e eles são, para nós, as entidades primordiais. Seguido deles existem outras entidades que a gente intitula eles como reis, né? Outros como sábios. A gente tem reis malunguinhos, que ele é muito louvado por seu ofício de ser responsável pela chave da Jurema Sagrada. Ele habita nas matas, é uma divindade que a gente cultua e a gente diz que ele reina sobre as matas. E temos outros reis também que possuem o poder e o domínio de abrir os portões espirituais que fazem a ligação entre o mundo, o plano espiritual e o plano material. Para resumir de uma forma mais simples, eu poderia dizer que os caboclos são uma das partes mais importantes da Jurema Sagrada. A importância da natureza, a gente acredita, assim como o candomblé, né? O candomblé acredita-se que muita natureza é a representação da divindade ou a própria divindade. Dentro da Jurema, a Jurema também tem suas divindades. E essas divindades também governam certas partes da natureza. A Jurema, ela nasceu da natureza, ela nasceu da terra, ela nasce da erva, ela nasce da árvore. Ela é a árvore
é a árvore sagrada. A Jurema Sagrada, a gente trata isso como um modo de respeitar a natureza, porque a natureza também é o sagrado. É ali onde a gente vai despachar algumas das nossas obrigações, é ali onde algumas ritualísticas vão ser feitas, né? Então, aquele ambiente, aquele lugar, para todo juremeiro, é sagrado. A Jurema Sagrada, ela tem uma relação muito forte com o catolicismo. Mas aí existe um detalhe que nós precisamos observar bem. A forma como o catolicismo influencia a Jurema Sagrada não é o catolicismo apostólico romano. É o que a gente chama de catolicismo popular. Aquela crença do rosário apressado, a crença do benzimento, a crença da defumação, que muitos antigos que praticavam essas atividades, principalmente nas regiões interioranas do estado, eles foram, através da sua fé católica, modificando alguns costumes católicos para dentro da sua cultura e da sua realidade, da sua fé, que eles praticavam ali dentro da sua consciência. Essas práticas, elas foram influenciando a Jurema Sagrada, tanto que hoje em dia a Jurema, né, é muito comum o uso das rezas, a reza do Pai Nosso, Ave Maria, dentre outras rezas, né, a reza do terço. Muitas cantigas falam sobre os santos católicos. Acredita-se que muitas das entidades que descem nos médios, elas foram católicas, elas foram devotas, e isso influenciou ricamente a Jurema Sagrada para a gente ter a estrutura de religião de Jurema que nós temos hoje. A Umbanda também teve um pouco de mistura, mais para a parte do interior do estado, onde existem também cantigas que falam um pouco de alguns orixás, que fazem associação a algumas questões de Umbanda, algumas cantigas que quando a gente canta, a gente cita o nome da Umbanda, a gente cita algumas entidades de Umbanda, porque os nossos antigos, nossos antepassados, eles tiveram essa mistura, né, tanto do catolicismo como da Umbanda, até mesmo do próprio candomblé, entre outras influências que a Jurema Sagrada foi tendo. A Jurema, por ser uma religião que sofre uma influência direta do cristianismo, né, do catolicismo, como a gente já falou, ela acaba tendo sim essa influência moral, mas ao mesmo tempo é tudo um pouco relativo. Os nossos antigos, eles costumavam dizer o seguinte: o pé da Jurema, ele é uma árvore que ele tem poderes medicinais, ele pode curar muitas pessoas, tanto que nós utilizamos suas raízes, as cascas, as folhas, seja para chás, seja para banhos, de forma medicinal, para fazer tratamentos espirituais e tratamentos de algumas doenças também. Essa mesma árvore, ela possui espinhos, e esses espinhos, quando furam, eles machucam e muitas vezes deixam dores durante dias. Então, os nossos antigos já diziam que a mesma árvore que cura é a mesma árvore também que pode furar e que pode machucar. Dentro da nossa religião, existe a ética, existe a moral, onde nós praticamos o bem, onde nós fazemos as coisas para ajudar as pessoas, mas também existe a proteção, existe a defesa, onde quando alguém vem mexer conosco para tentar nos derrubar, para tentar nos prejudicar, nós buscamos a nossa ancestralidade, buscamos a força que nós conhecemos através das nossas práticas religiosas para nos defender, para que aquilo que o outro está fazendo de mal para mim não me atinja e não me derrube. O dia a dia das pessoas, né, a Jurema Sagrada, ela tem a sua forma de atuar, ajudando cada indivíduo dentro das suas necessidades e dentro da sua realidade. E, por exemplo, quando a gente vê pessoas que estão doentes, a Jurema, ela tem suas rezas, seus banhos, tem suas garrafadas que podem auxiliar nos tratamentos daquela doença e ajudar as pessoas a melhorarem, né, a obterem a cura que elas desejam. Com relação a trabalho e outras questões pessoais, a Jurema também traz os seus aconselhamentos. Por exemplo, tem muitos pontos que a gente canta, o que a gente chama de lírios, pontos cantados,
que eles vão narrar histórias, situações, trazer aconselhamentos, trazer direcionamentos para a vida das pessoas. Então, a partir do momento que você chega numa reunião de Jurema e uma entidade ou até mesmo alguém que está ali presente, né, vai cantar um lírio, vai cantar aquela cantiga, trazendo um conselho, trazendo uma orientação, ela vai estar ajudando, vai estar dando um auxílio e um direcionamento para a vida daquela pessoa que estará participando daquele culto, participando daquela reunião. A Jurema, ela influencia de um modo geral na vida das pessoas que participam da religião, seja como praticante ou seja como um consulente que vai visitar naquele momento. Em relação à juventude atual, eu acho que a juventude tem quebrado muitos paradigmas em relação à religião. Nasceu escutando que o catimbó, que a macumba, que a jurema, que é o candomblé, que a umbanda eram coisas demoníacas. E o que eu tenho visto atualmente, muitas pessoas julgam isso também de uma forma equivocada, com outro olhar, com a forma como esses jovens têm acessado a religião. Mas eu percebo que as pessoas hoje em dia elas estão quebrando mais esse paradigma, esses tabus de visitar um terreiro, de conhecer, de entender o que tem ali. E muitas pessoas, quando chegam aqui dentro do terreiro, se consultam com a entidade ou vêm para uma festa, para uma gira, para uma reunião, dizem: poxa, o terreiro não é nada daquilo que eu imaginava, do que disseram para mim que era. Hoje ela está se permitindo mais, coisa que alguns dos nossos antepassados não sentiam essa liberdade de ir, de conhecer, ou se tinha, era muito escondido, sabe? Mas hoje acho que também as redes sociais colaboram muito para isso, para essa aproximação. Tem um lado positivo, que eu acho que é quebrar determinados tabus, mas tem também um lado negativo as redes sociais dentro da nossa religião, mas acho que é um tema para outro debate. Em relação à juventude, eu acho que é isso. Eu acho que eles estão cada vez mais se abrindo para a religião e se permitindo conhecer e vendo que não é nada daquilo que uma vez disseram. Eu acho que um dos maiores estigmas, preconceitos que a religião sofre é de se acreditar que todo catimbozeiro ele faz o mal. Ele tá ali para prejudicar a vida das pessoas, ele tá ali para destruir a vida das pessoas, para separar casais, etc. Quando na realidade a Jurema, o seu fundamento é a cura, né? É a cura da alma, é a cura do corpo físico através de rezas, através de benzimento, através das ervas, dos banhos, dos rosários, dos terços. Então a Jurema se fundamenta nisso. E o preconceito ele é muito latente porque até hoje, né, a gente tem relatos, vivências, casos de até foi de gente da nossa casa que não podem se manifestar para os pais, para a família, a sua religião, por receio, né, de serem excluídos, escanteados. Temos conhecimentos, já vimos casos de filhas que foi expulsa dentro de casa por causa da religião. Então, assim, N fatores, N situações que as pessoas elas colocam ou saem propagando como se a religião ela fosse algo demoníaco, né? Mas o demônio ele não faz parte da nossa crença, da nossa fé, da nossa religião. O que é que eu gostaria que as pessoas elas entendessem sobre a Jurema, né? O que é que definitivamente acontecesse? Eu acho que o primeiro de tudo é que as pessoas elas perdessem o preconceito. Às vezes as pessoas elas têm um preconceito tão grande sobre a religião, de algo que elas ouviram falar, que alguém citou, e muitas vezes as pessoas trazem experiências esdrúxulas, que muitas vezes não foram reais, ou em que outras situações podem até ter sido reais, mas que não representa o que a Jurema Sagrada ela é de fato. Baseado em tudo que a gente tem falado aqui, é uma religião que busca a cura, que busca ajudar as pessoas, seja através das rezas, através das ervas, através da incorporação, quando as entidades vêm e trazem seus recados, seus conselhos. Quantas pessoas que sentam diante de uma entidade desesperadas, preocupadas, desoladas, e ali encontram acalento, respeito, significado na vida. Pessoas que foram abandonadas pela família, rejeitadas pelas famílias, e hoje tem as mestras, os mestres, os caboclos, as caboclas, um preto velho, como uma mãe, como um pai,
que acolhe, que cuida, que ajuda, que orienta, que fortalece e que levanta a vida dessas pessoas. Pessoas que muitas vezes não tinham rumo na vida, não tinham direcionamento, não sabiam o que fazer da vida delas, e a Jurema Sagrada mostrou o caminho, mostrou a direção e fez com que elas se tornassem as pessoas grandiosas que elas são hoje. As pessoas entendessem, primeiro de tudo, é perder o preconceito, se abrir para conhecer a verdadeira Jurema Sagrada e entender que essa religião é uma religião que existe para levantar as pessoas e ajudá-las nas horas que elas mais precisarem.